Então, sábado, né, depois de toda essa introdução que eu fiz, eu não gravei, mas não tem importância, eu vou falar, começar a falar agora e gravar. Sábado, 9 horas, aula presencial aqui em Vassouras, um intensivão muito intensivo do Enem, para dar um upgrade aí, uma força, sei lá, o que vocês precisam para essa reta super final do Enem. Né? Vão ser abordados todos os temas da prova, inclusive redação. Vai começar 9 horas no auditório da prefeitura aqui da cidade. Sim, André, a aula é presencial. E vai ter lá os professores que deram aula aqui ao longo do ano, ao longo do período de ajuda para vocês. Vai poder tirar dúvida, vai resolver questão, enfim, o que vocês tiverem de necessidade vai tentar ser suprido nesse sábado e com o máximo de agilidade, de eficácia para que vocês consigam passar por essa fase aí e quem sabe o ano que vem começar a estudar uma coisa que vocês realmente gostem, né? Porque a gente sabe que a gente não estuda o que a gente realmente gosta no ensino médio. Mas até na faculdade a gente vai estudar coisas que a gente não gosta. Enfim, a ideia de fazer o curso que a gente gosta é o que motiva. Então é isso. Tinha que passar esse recado sobre a aula. Pessoas de Vassouras que estão aqui aproveitem essa oportunidade. Não sei se vai ser gravado também para quem não tá, para quem não é daqui de Vassouras. Mas isso é uma dúvida que dá para tirar lá no grupo. Bom, então a gente vai hoje fazer essa aula, só que não vai ser vocês que vai escrever hoje, quem irá escrever. A pessoa que irá escrever hoje serei eu. Mas a gente vai trabalhar junto. Então, vai ser uma aula participativa, tá? É porque o que acontece? Eu acho que vocês ficariam muito perdidos se eu colocassem vocês para escrever sobre isso agora, sendo que, assim, vocês não tiveram exemplos disso. João abriu o microfone. Será que ele tá querendo falar alguma coisa? Mas, se alguém quiser escrever, fique à vontade, gente. Eu tô aqui para ler e para ajudar. Agora eu acho que o André vai entender também um pouco mais sobre essa questão da criatividade na escrita, porque fica muito genérico, né? Aí seja criativo, use use diferentes áreas do conhecimento, use, sei lá, coisas da vida real que não necessariamente servem como um, não necessariamente são pesquisas, são fontes, INCA, Ministério da Saúde, sei lá, IBGE, mas que, por serem de acesso de toda a população, acabam fazendo um paralelo com a realidade, com temas que a gente discute, né? Então, eu vou projetar aqui a minha tela do Word para a gente começar a escrever. Ó, eu vou dar alguns exemplos para vocês terem alguma noção de como eu falo sobre criatividade, como eu falo sobre interdisciplinaridade, enfim, dessas coisas que eu falei até o momento. Então, a gente vai pegar um tema que, por exemplo, eu não confio muito no Wikipedia. Tem algumas informações que são, assim, é porque o Wikipedia é uma plataforma editável, então qualquer pessoa pode entrar lá e modificar. Não sei se é assim até agora, mas quando eu acessava, que faz muito tempo que eu não acesso, ela era uma plataforma assim, então, cara, quanta coisa que eu já não entrei lá e tava zoado, sabe? Da galera entrar. O que é uma pena, porque é uma ideia maravilhosa, um centro ali onde as pessoas podem compartilhar conhecimento, né? Às vezes um assunto que uma pessoa é super especialista vê que tá errado, pode ir lá arrumar, enfim. Mas tem gente que entra para zoar o negócio, né? Como sempre, a gente sabe que isso acontece em todo lugar, que as pessoas tiveram a oportunidade de fazer de atrapalhar, elas vão atrapalhar.
Então, eu não confio muito nos dados do Wikipedia, tá? Assim, se você puder... Então, se você puder confirmar aquela informação em outro lugar, seria mais interessante. E se você está perguntando do Wikipedia no sentido de colocar na redação, eu não colocaria. Eu não citaria o Wikipedia na minha redação. Até porque se você procurar essa informação do Wikipedia em um site mais confiável, provavelmente você vai achar. Então, é só uma questão de não usar o nome Wikipedia. Por tudo isso que eu já falei, que pode acontecer, né? Mas vamos lá. É, a gente já conversou sobre um tema aqui que eu acho muito interessante. Como a gente viu recentemente que o Enem tem sofrido umas influências, assim, que não deveria estar sofrendo, que, né, historicamente nunca sofreu, é a primeira vez que está sofrendo essas influências políticas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque é um assunto que eu fico um pouco revoltado, mas está sofrendo influências que não deveria. Então, eu não sei o que pode, a gente não sabe mais o que pode acontecer com essa proposta de redação, com as questões do Enem, né, que estão sendo criteriosamente selecionadas para agradar o interesse de algumas pessoas. É, eu acreditava, eu gostava do tema, achava um tema muito importante, que era o tema sobre o acesso a informações falsas, né? A facilidade na propagação de notícias falsas. Só que, pô, se eu falar que isso vai cair, talvez eu esteja completamente errado. Mas se eu falar também que não vai cair, talvez eu esteja completamente errado, porque a gente nunca sabe. Só que a chance de não cair eu acho que está crescendo, tá? Porém, é o que a gente vai falar hoje aqui, que a gente vai trabalhar sobre essa situação, porque é uma situação interessante. Então, digamos que a gente esteja argumentando. é, as famosas fake news, né? Só que se a gente parar para pensar como está essa situação do Enem, falar de fake news seria quase fosse uma afronta para algumas pessoas, para alguns nomes famosos aí da política, e que pareceria uma, assim, eu vou colocar esse tema, né, como proposta de redação, pareceria uma afronta mesmo, uma alfinetada ali, né? Então, como o Enem também, a diretoria ali, aquelas pessoas que estão movimentando a prova, algumas estão saindo, outras estão entrando, não sei como vai ficar isso não, gente, sinceramente. As 45 do segundo tempo pro Enem já. Prova que está sendo cada vez mais sucateada aqui no Brasil. Triste. O único meio de acesso para algumas pessoas. Então, digamos que a gente está falando de fake news. Então, a gente primeiro tem que fazer a nossa introdução. A nossa introdução, claro, vai ter a necessidade de uma contextualização, então a gente precisa apresentar o tema de uma forma clara, objetiva, que já direcione a pessoa que está lendo sobre o que você vai falar naquele seu tema, né? E já vão procurando aí o que vocês souberem sobre informações falsas, sobre essas coisas, para vocês me ajudarem aqui. Vocês vão falando o que vocês querem que apareça no texto e a gente vai escrevendo junto, tá? Eu vou escrever aqui porque eu estou compartilhando a tela, fica mais fácil de todo mundo ver do que falar para vocês escreverem, enfim, vocês vão ter que mandar para mim, eu vou ter que projetar, procurar, enfim, vai dar muito trabalho para fazer isso agora. Então, eu vou escrevendo aqui. Então, o tema vai ser, mais uma vez, é, os caminhos para a gente combater a propagação de fake news, né, no ambiente digital no Brasil. Vou escrever aqui. Os caminhos para combater a propagação de notícias
Notícias falsas no Brasil. Gente, tá bem genérico aqui, mas entendam o que é no ambiente virtual, tá? Que até porque é bem difícil, quase impossível uma propagação de notícia falsa, assim, por jornais, revistas. Não que não aconteça, mas né, não é comum da gente ver. Né? E aqui também entram outras coisas, né? Entram redes sociais, redes sociais de interação, né? Facebook, Instagram, Twitter, entram redes sociais de mensagem, Telegram, WhatsApp, esses grupões aí de encaminhamento de mensagem, tá? Então, eu sempre gosto de começar o meu texto afirmando. Então, eu sempre gostava, para mim eu seguia meio que um modelo do que eu gostava na minha cabeça, não um modelo do que as pessoas falavam para mim que eu deveria fazer. É uma coisa que eu sempre falei aqui e eu vou falar para vocês que estão chegando agora. A redação, ela não tem que ser uma coisa, assim, ela não tem que ser um sacrifício para quem está escrevendo, porque você tem um tempo para você escrever essa redação. Se for muito sacrificante, você vai perder alguma parte da sua prova fazendo essa redação. Então você tem que achar o que é melhor para você, não o que a pessoa chega para você e fala, olha, faz desse jeito. Eu nunca gostei disso, nunca, 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 nunca. Então eu achava um jeito que eu gostava de fazer, eu criava o meu modelo de redação e eu seguia aquilo que me deixava confortável porque aí chegava na prova, eu não sofria para fazer o meu texto, eu consegui tirar uma nota boa, seguindo meu próprio método, tá? Baseado, obviamente, em métodos que as pessoas foram me falando. Então, eu gostava de começar com uma afirmação. Sabe-se que as notícias falsas, fake news, aí eu posso usar os dois termos, são um problema é, sabe-se que as notícias falsas ou fake news são um problema de importância global na comunidade. Então, aqui eu É uma dúvida. No lugar desse importância global, pode ser importância multinacional? são termos sinônimos. São um problema de importância, pode ser internacional, pode ser multinacional, pode ser global, pode ser qualquer coisa que faz referência ao mundo, que é um problema global mesmo, que acontece em todos os lugares. Vamos lá. Então, ou você pode começar de outra forma também, como por exemplo, com o advento da modernidade, né, o acesso à informação, olha a crase aqui que a gente conversou sobre crase já numa sala de gramática, o acesso à informação tornou-se, com o advento da modernidade, o acesso da informação tornou-se facilitado pelos diferentes meios de comunicação. A gente contextualizou de uma forma mais histórica aqui. Aí você poderia fazer o quê? Você contextualizou de uma forma mais ampla, mais histórica, e aí você joga. Você pode até mesclar essas duas ideias aqui. A gente pode mesclar como? Com o advento da modernidade, o acesso à informação tornou-se. Que eu escrevi aqui, tornou-se. O acesso à informação tornou-se fácil pelos diferentes meios de comunicação, né? Que ocasionou a possibilidade da
propagação de inúmeras, não, de inúmeras não, a propagação de conteúdos, sinônimo para informação, e ocasionando a possibilidade de propagação de conteúdos sem muitas restrições. Já está encaminhando para falar que a propagação de notícias é um problema dessa falta de restrições. Então, a gente está afunilando cada vez mais. Falei da modernidade do acesso à informação, que é uma coisa ampla, fechei mais para essa falta de restrições. Então, cada vez mais eu estou chegando próximo do problema, que é a propagação de notícias falsas, né? Aí eu coloco no Brasil, porque a gente está falando de Brasil, hoje, a propagação, já usei propagação, esse nome para propagação aqui. Se souberem, falem aí também. Hoje deixa eu procurar. Difusão, boa. Hoje, a difusão de informações ou de... hoje a informação... Hoje no Brasil, hoje a difusão de notícias segue o caminho... Não, segue o caminho não. No Brasil, hoje, a difusão de notícias falsas, vamos começar direto já. No Brasil, hoje, a difusão de notícias falsas é um problema real, graças ao contexto virtual. Vamos ver se está ficando legal. Com o advento da modernidade, o acesso à informação tornou-se fácil pelos diferentes meios de comunicação, o que ocasionou na possibilidade da propagação de conteúdos sem muitas restrições. No Brasil, hoje, a difusão de notícias falsas é um problema real, graças ao contexto virtual de facilidade. Dessa forma, agora eu coloco o meu posicionamento, né? Eu contextualizei falando sobre o acesso à informação, desculpa, gente. Falei sobre o problema, que é a nossa proposta de redação, que é essa questão das notícias falsas. Agora eu vou me posicionar, que é o famoso tópico frasal. Dessa forma, os meios de comunicação seguem, vou colocar até em maiúsculo aqui, assombrados pelos fantasmas que sustentam ideias. Dessa forma, os meios de comunicação seguem assombrados pelos fantasmas que sustentam ideias grandemente compartilhadas, gerando uma calamidade de desinformação. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma sugestão de alteração, tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode falar. Olha só, eu trouxe uma contextualização para o texto. Eu falei sobre o que eu vou dizer. Eu trouxe, assim, de uma forma histórica muito breve. Percebam que eu não citei data, eu não citei... aqui poderia entrar Guerra Fria, né? Essas coisas que têm a ver com a evolução da informação, de criação de satélites, homem no espaço, enfim, essas coisas. Mas não. Por quê? Porque eu não sou bom de história, mas eu sei que isso aconteceu ao longo da história. Então, eu posso citar isso com segurança de uma forma genérica.
E aí eu já puxei um gatilho para falar do Brasil, para falar do meu tema, que é a propagação de notícias falsas que vem junto. A informação e a notícia são quase a mesma coisa. As duas são compartilhadas da mesma forma, né? E aí eu falo, aí depois eu puxo para minha ideia. E percebam como você não precisa, né? Muita gente se confunde, como que eu vou me posicionar no texto sem usar a primeira pessoa? Cara, uma palavra te posiciona. Olha aqui, assombrados. Assombrar é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É óbvio que assombrar é uma coisa ruim. Pessoas que estão sendo assombradas por alguma coisa não estão felizes, não estão satisfeitas. Então você se posicionou com uma palavra, né? É, E aí já entra um pouco da criatividade. Você pode fazer analogias no seu texto para ele ficar inteligente, né? Essas pessoas seguem assombradas pelos fantasmas que sustentam ideias grandemente compartilhadas, ou seja, coisas que não existem, né? E isso gera uma calamidade de desinformação. Então, cria até aqui um paradoxo, né? Como a gente partiu de uma sociedade que de um início onde as pessoas tiveram acesso a tanta informação e a gente está num contexto de tanta desinformação. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? De que forma essas coisas evoluíram para que as pessoas hoje, que todo mundo tem um celular na mão, todo mundo consegue acessar um site de confiança, um jornal, alguma fonte segura, compartilha tanta besteira, tanta coisa mentirosa para outras pessoas. Né? Uma calamidade de desinformação. Então, aqui a gente já começa a desenhar mais o nosso texto, né? Então, vamos lá. Argumentação. Não, a gente não vai escrever um texto completo aqui, tá, gente? Eu vou escrever um parágrafo de cada parte com vocês. Todo mundo fechou nessa introdução ou alguém tem alguma ideia assim, eu não gostei disso, eu achei isso confuso, acho que para mim dá para melhorar nisso. Gente, estou escrevendo aqui no ao vivo com vocês, tá? Essa pressão que vocês sentem escrevendo lá, eu estou sentindo aqui. Mas fluiu, saiu, a gente conseguiu desenrolar. Qual a introdução que você não entendeu? Toda a introdução ou dessa forma em diante? Ah, tá. É aqui que entra a parte que gera o problema da escrita de forma mais desestruturada, de uma coisa tão objetiva, tão clara. A partir dessa forma, vocês percebem que o meu texto ele ficou mais subjetivo, né? Então, pode ser que gere uma dificuldade de interpretação, que nem foi enfrentada aqui pelo João. As pessoas que leem essa parte aqui pode gerar quando você escreve de uma forma com mais analogias, pode gerar várias outras interpretações. Você tem que estar seguro de que isso não vai acontecer. Aqui, eu não sei se isso vai acontecer, porque eu não tive tempo para pensar sobre isso. Mas foi uma continuação da ideia, né? Dessa forma o quê? Dessa forma nesse contexto dessa realidade virtual de facilidade, né? Dessas pessoas que estão num ambiente onde a informação ela é muito numerosa. Eu tenho acesso a muita informação. Eu tenho acesso a muita informação, mas como eu falei antes, a propagação desse conteúdo ele é sem restrição. Então, eu não sei o que está correto, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é errado, tá? E o que é mentiroso ali naquele contexto. Então, o que eu quis dizer aqui, né, que os meios de comunicação, eles estão sendo aterrorizados, pode até usar essa palavra também, por fantasmas. Fantasmas são o quê? São coisas que não existem. Fantasmas não existem. Ninguém nunca viu um fantasma. Então, esses fantasmas, ou seja, essas informações falsas, elas sustentam ideias que são grandemente compartilhadas, mas que não tem nenhum embasamento teórico, científico comprovado, uma coisa real, né? E gera uma calamidade de desinformação. Então, a gente está num caos na era da comunicação,
Na era da informação, a gente está num caos de notícias falsas. Foi isso que eu quis dizer aqui. Tá? Alguém tem algum dado, alguma coisa que vocês acham que caberia entrar em notícias falsas? Ah, eu tenho esse livro, eu tenho essa citação, eu tenho, sei lá, eu tenho essa série, eu tenho esse filme, alguma coisa assim, que eu acho que eu posso fazer uma citação sobre notícias falsas, uma analogia ali. Porque eu tenho um que eu usava para quase tudo, gente. Quando eu não tinha nenhum dado, eu queria trazer alguma coisa diferente, eu usava coletânea e usava outra coisa de fora, que não tinha nada a ver com o assunto, mas que me trazia. é, Ai, como que eu falo? Que me trazia repertório, né? Uma demonstração de um repertório fora daquele contexto ali. Deixa eu só procurar, porque eu me confundo, eu sempre esqueço a diferença entre um e outro. Não, é isso aqui, ó. Eu sempre gostava de usar é, outras áreas do conhecimento. Minha cabeça está com um delay aqui já, gente. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostava de usar era o conceito de PG da matemática, progressão geométrica. Outra coisa que eu gostava de usar era a terceira lei de Newton. Acho que é a lei da ação e reação, não é? Vocês que estão aí na física. O que escrever aqui, gente? Ah, mas como que eu vou usar isso? Olha, eu vou dar um exemplo de como você usar os dois. Vamos lá. PG é o quê? É uma sequência numérica que aumenta pela razão, né, pela multiplicação de um termo ali infinito, se não tiver um limite naquele trem ali. Não sei uma definição muito clara para isso. Eu não sou matemático, mas dá para a gente usar. Ó, na matemática, eu vou aumentar um pouco isso aqui, não estou enxergando nada. Na matemática, define-se como progressão geométrica, como progressão geométrica, um conjunto de números que é, se aumenta, que é aqui, ó, pronome relativo, tá? Toda vez que você usa um pronome relativo, ele puxa a partícula C para ele. Então, você não pode usar a próclise, não. Calma aí, deixa eu ver a diferença, eu não lembro mais. Próclise. Próclise é no final. Próclise é a colocação, né, do pronome antes do verbo. Então, toda vez que você usa um pronome relativo, ó, ocorre próclise, que é essa colocação antes do verbo. Se a gente não tivesse o que aqui, a gente poderia colocar o C depois do verbo, tá? Então, vamos lá. Na matemática, define-se como progressão geométrica um conjunto de números que se aumenta a razão a uma.
Outra coisa, se eu tirasse esse uma, teria crase aqui, tá? Complemento nominal. Porque é um pronome artigo indefinido, né? Oi? Peraí. Eu acho que é um artigo indefinido, né? O quê? Esse uma. Isso, o artigo indefinido não ocorre crase antes dele. Então, na matemática, define-se progressão geométrica como um conjunto de números que se aumenta a uma razão constante. Pode aumentar ou pode diminuir, né, gente? A gente sabe que uma PG pode ser positiva ou pode ser negativa. Mas a gente vai falar aqui como se ela fosse positiva, porque é o nosso interesse pensar numa coisa positiva. Então, você trouxe aqui uma informação que não está na coletânea, não é uma informação difícil de se lembrar, não é uma informação técnica, é uma informação que você aprendeu nas aulas de matemática e que é um conteúdo que você está relacionando com o seu tema da redação. O que eu quero falar sobre isso? Eu quero que vocês possam usar progressão geométrica para comparar com a propagação de notícias falsas, porque é da mesma forma que uma PG cresce, essas notícias, esse compartilhamento vai crescer. E você não precisa ter uma informação para comprovar aquilo se você está fazendo uma comparação inteligente. Se você tiver, ótimo. Se você não tem, argumenta com o que você tem, tá? Não é crime fazer isso. Então, em paralelo, o acesso às redes sociais, mais uma vez, crase. Quem tem acesso a alguma coisa. As redes sociais no plural, as no plural, crase, artigo, mais preposição. Juntou. Em paralelo, o acesso às redes sociais permite que as pessoas, não, que seus usuários, fique mais bonito, que seus usuários possam compartilhar notícias Me dá uma forcinha aqui. Como você sabe onde colocar as vírgulas, onde a posição? Porque isso eu tenho muita dificuldade. Então, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, a gente usou duas vírgulas aqui no matemática e aqui em paralelo. Na matemática, é uma conjunção adverbial, uma locução adverbial de local, né? É como se fosse fizesse a função de um advérbio de local. É como se fizesse a função de um local. Na matemática, como se matemática existisse, fosse uma casa, como se a matemática fosse um ambiente. Toda vez que você se refere a isso, em São Paulo, no Brasil, na matemática, na história, você sempre vai separar com vírgula quando começar a frase com isso. Se eu colocasse assim, ó, define-se como progressão geométrica um conjunto de números que se aumenta a uma razão constante na matemática, não colocaria crase. Não, não colocaria vírgula. Por quê? Porque o local ideal para esse, vamos chamar assim, advérbio, seria no final da frase. Os advérbios, eles sempre ficam mais bem localizados no final da frase. Quando você troca a posição dele, coloca ele no meio ou coloca ele no começo, você separa por vírgulas, tá? Para não mudar o sentido do seu texto. Então, sempre aqui em paralelo também. Em paralelo é o quê? É como se fosse uma relação de modo, né? Em paralelo a uma situação, separa com vírgulas. Deu para entender ou ficou confuso? Tá, a gente vai conversando sobre isso. Seus usuários possam, olha eu aqui comendo concordância verbal. O acesso às redes sociais permite que seus usuários possam compartilhar notícias que alimentem seu repertório ideológico, porque a gente só compartilha aquilo que a gente acredita, não é aquilo que a gente defende. Eu não vou compartilhar uma fala de alguém que eu não gosto
a menos que eu compartilhe para criticar aquela pessoa, mas a gente geralmente compartilha coisas que agrada a nossa ideologia. Então, por isso que eu coloquei isso, que as pessoas elas compartilham notícias que alimentam o seu repertório ideológico. De forma descontrolada, ou de forma descontrolada não, de forma irrestrita, que eu já falei sobre lá em cima de restrição, ou de forma sem uma, como que eu posso falar isso? Sem alguém ali intermediando aquela situação. Gente, agora eu não vou conseguir pensar tão rápido assim. Mas tá, vamos continuar com o que a gente tem. O que gera uma progressão geométrica de problemas. Aí eu trazendo aqui de novo o que eu falei lá em cima. Uma vez que a razão, isto é, a notícia falsa, se propaga em crescente, se propaga em crescente, se propaga em crescente. Só isso. Escrever de uma forma bem genérica para vocês entenderem como que a gente usaria, tá, gente? Para ficar uma coisa mais rebuscada, você vai pensar um pouquinho mais na hora que estiver escrevendo, tá? Senão a gente não tem tempo para isso. Mas deu para entender? Eu falei o que é uma progressão geométrica, por quê? Porque quem está lendo tem que saber o que é uma progressão geométrica. Não adianta eu citar uma progressão geométrica e a pessoa não souber o que é. E ali eu puxei ela para o meu argumento. Eu falei que essa facilidade, né, de compartilhar informações, ela gera uma progressão geométrica de problemas. Então, a pessoa faz um link na cabeça dela. Quer dizer que está crescendo de uma forma constante, esses problemas. Por quê? Porque eu estou compartilhando muitas notícias falsas. Isso aqui não é uma tática para você usar no seu texto todo. Não é uma coisa que dá para você usar assim, eu vou fazer todo o meu texto sem sem uma informação científica ali, só me baseando nisso. Acho que não seria muito interessante, mas é um parágrafo que você ganha de repertório se você usa. Como você usaria a terceira lei de Newton? A lei da ação e reação. O que que Newton falava? Que toda força, ela gera, toda força, né, sobre um corpo, sobre um objeto, ela vai gerar como reação uma força de mesma intensidade, mas em sentido oposto. Na mesma direção, mas em sentido oposto. O que isso quer dizer? Se eu aperto a minha mão, meu dedo contra a minha mão vai se apertar contra o meu dedo no mesmo sentido, mas na mesma direção, né, que é horizontal, mas no sentido oposto. Meu dedo apertava minha mão para direita e minha mão aperta meu dedo para esquerda. Sentidos opostos, mesma direção, mesma força. Como isso pode entrar no texto? Qual que é o problema, né? A força seria essa questão da notícia falsa. A notícia falsa, ela faz uma pressão, ela faz uma força sobre a sociedade que reage compartilhando essas notícias, né? E acreditando nelas, muitas vezes, quando você não tem o quê? Uma fonte segura. Então, o problema todo seria esse fácil acesso à informação, não o fácil acesso à informação em si, né? Mas o acesso desvigiado, assim, descontrolado, desorganizado da informação, essa propagação sem um intermédio ali, sem uma peneira. Essa terceira lei é um pouco mais difícil para você conseguir utilizar, mas eu sempre usava muito essas duas definições, né, multidisciplinares, uma da matemática, outra da física, para para enriquecer o meu texto, tá? Aí o que eu gostava de fazer também, estou aqui falando para vocês sobre o que eu gostava, não sobre o que vocês têm que fazer, serve como dica. Eu gostava depois de, no final, estão me vendo ainda? Estão me ouvindo?
Acabou de aparecer aqui para mim. Sim. Ué, Também tô te ouvindo. outra pessoa conectou na sala. Não acredito que fizeram isso. Enfim, me desconectaram aqui. Espero que eu consiga salvar a sala depois. Enfim, vamos lá. Eu gostava de, no final, puxar de novo essa ideia e dar de título para o meu texto. Que aí ficava um texto todo interconectado, todo bonitinho. Então, eu poderia colocar aqui como título, ó, Progressão Geométrica de Problemas, por exemplo. E aí, sei lá, como que você fazia isso, Matheus? Então, vamos lá. Eu fazia toda a minha proposta de intervenção e no final era sempre a mesma escrita para todas as redações, porque era a forma como eu... É, necessariamente eu preciso colocar um tema? Um título? É, isso aí. Não, não é obrigatório o título, mas eu gostava. Então, se você não gosta, não gosto de colocar título, então não coloque. Não sou criativo, acho que vai ficar ruim. Não coloque, ganhe uma linha ali para você escrever mais. Mas sei lá, enfim, aí eu fazia isso. Vou ensinar vocês como eu fazia também. Então, eu fazia minha proposta de intervenção sempre citando a pessoa, né, com a responsabilidade social dela. Depois a gente ia ampliando para a comunidade, a gente podia ampliar para as escolas, a gente podia ampliar para instituições privadas, a gente podia ampliar para o legislativo, a gente podia ampliar para as empresas de comunicação, a gente podia ampliar para as empresas de softwares. Assim escreve. E aí, depois que eu interconectava os meus agentes, né, modificadores ali da realidade, eu gostava de escrever que, como consequência ao quê? A minha proposta de intervenção. Então, como consequência, a, a forma como eu resolveria esse problema, criar CI aqui, mesóclise. Mesóclise, ela acontece sempre que você vai usar um verbo no futuro do pretérito ou no futuro do presente, tá? Toda vez que você usa um verbo assim, nesse tempo verbal, você tem que usar mesóclise. Criar-se-ia uma sociedade ou um Brasil, vamos colocar um Brasil aqui, onde a progressão geométrica de notícias falsas não seria uma realidade. Aí eu colocava meu título como, sei lá, progressão geométrica de notícias falsas. Se eu quisesse colocar progressão geométrica de problemas, também poderia ser. Aí faria um link, entendeu? Terminaria com um efeito, se é que vocês conseguiram entender. Assim, a pessoa leria o meu final ali e faria um link com o meu tema, faria um link com o meu título e faria um link com a minha argumentação. Ficaria tudo assim, juntinho. Dá para parafrasear esse progressão geométrica? Como assim? Trocar a palavra para poder não ficar Tá. Eita, Entendi. repetitivo. Não, você não conseguiria, eu acho, porque é um termo específico, né? Infelizmente, ele ficaria repetido. Mas dependendo da forma como você usasse, eu acho que não ficaria tão repetitivo assim. Ficaria muito progressão geométrica, né? Progressão geométrica. Mas nunca foi problema, isso nunca foi um problema, né, nas minhas notas de redação em relação a isso. Aí você também poderia usar outras coisas. Vamos pensar numa coisa assim mais simples também que dá para a gente usar em termos de propagação de notícias falsas. A gente pode usar a história do Bentinho com a Capitu, né? Que
não é bem um exemplo de notícia falsa, mas que gera ali uma fofoca, né? Uma mentira ali sobre a história da traição dela. É um babado, é uma fofoca, então dá para usar como um contexto, como um repertório sociocultural. Você pode usar, o que mais que dá para se usar como mentira? Pensar em coisas que tenham contexto, porque senão fica muito difícil de usar. Hum. Deixa eu ver se eu assisti alguma série que tem relação com isso. Eu acho que de série, não conheço não. De filme, Dom Casmurro, isso. Tem também um ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Uma coisa bem interessante que dá para usar, é aquela cegueira, né? Como se as pessoas elas ficassem cegas diante de tanta informação, ou cegas simplesmente por defender suas próprias ideologias. Tem muita gente que sabe a verdade e não quer saber, não quer enxergar, né? Que a verdade dá para usar o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Gente, dá para usar muita coisa nesse tema. Esse tema seria ótimo se caísse, porque é um tema assim, muito rico, apesar de ser um tema complexo para você falar sobre ele. Mas dá para você usar Dom Casmurro, dá para você usar matemática, dá para você usar física, dá para você usar Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, dá para você usar Matrix. Deixa eu ver o que mais que dá para ser usado aqui. Gente, essas citações, elas são meio que coringas, tá? Dá para encaixar em qualquer tipo de contexto, quase. E foge daquela citação que todo mundo usa, que todo mundo tem quase ali. Não que seja um problema também, uma coisa que todo mundo tem, é mais, tipo assim, é diferente, né? Não, aquela coisa que a pessoa lê e fala, mais uma vez essa citação. A pessoa que está corrigindo o Enem talvez lê 20 citações, 20 textos com a mesma ideia. Tem coisas que não dá para a gente fugir de citação, que são coisas fortes, importantes, como a citação, como a Simone de Beauvoir, que fala que não nasce mulher, torna-se, eu acho uma fala muito forte, que sempre que a gente puder, a gente pode usar. É bonito, é poderoso, é empoderador. E... Uma dúvida. Eu sei que eu sou chato, né? Desculpe. Pode falar. Por exemplo, e se você fosse fazer uma coisa com esse Matrix, como você desmembraria esse dado? Você teria que fazer um contexto, porque senão, se você não fizer um contexto com a informação antes de usar ela, ela vai ficar perdida ali, né? A pessoa não vai entender o que você quis dizer com aquilo. Então, você teria que fazer um paralelo, talvez explicar um pouquinho sobre o que é o Matrix, né? A ideia do Matrix, e depois vir fazendo uma analogia com o que você quer falar. Sempre tem que ficar claro o que você está querendo dizer, tá? Se você está falando, sei lá, nossa, muito tempo que eu não assisto Matrix. Sobre o que, assim, você está pensando sobre Matrix? Qual a mensagem que você quer passar? Pode falar aí, tá? É basicamente sobre essas notícias falsas, né? Porque eles acreditam que estão numa realidade, mas na verdade eles estão em outra. Tá, entendi. Então você pode falar assim, né? No filme Matrix, os personagens vivem uma realidade virtual, sei lá, uma realidade Alternativa. alternativa, fantasiosa, na qual eles acreditam, acreditam veementemente naquela informação, é, mas na realidade eles estão em outra. Aí você fala, em paralelo, em quais nomes dá para usar em paralelo? Analogamente, em paralelo, é, igualmente ou paralelamente, enfim, derivações desses mesmos advérbios. Você fala que as pessoas que compartilham notícias falsas, elas acreditam
né? A sua grande maioria acredita, as pessoas que não têm acesso a informações de qualidade, elas acreditam que estão vivendo a realidade daquela notícia, quando na verdade elas não estão, ela só está tendo acesso a uma notícia mentirosa, né? Dá para você usar assim. E também tem que ter cuidado com a forma, com o tamanho como essa explicação vai ficar. Às vezes você perde muito tempo explicando. Olha só como aqui nessa definição de progressão geométrica a gente usou 2 linhas. Você perdeu só 2 linhas explicando o que é, né? Às vezes não compensa você usar um argumento porque você vai gastar muito espaço para conseguir finalizar ele, para conseguir que ele fique entendível. Ininteligível, que eu acho que também é uma palavra que significa entendível, que eu não sei nem se existe. Mas é isso. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre essas, não citações, mas sobre essas possibilidades coringas. Cara, o que que você não pode usar como progressão geométrica? Quase todos os problemas sociais crescem em progressão geométrica, quase todos os problemas sociais são reação de uma falta de políticas públicas, né? Qual é a ação? É a falta de política pública. Qual que é a reação? É essa cadeia de problemas sociais que a gente tem. Então, dá para você usar essas 2 citações, por exemplo, né? Foi a que eu trouxe porque eu acho que são as mais genéricas, esses 2 tipos de contexto multidisciplinar, né? Você está relacionando uma coisa de humanas com um conceito da física, então você está pensando fora da caixinha ali, tá? A gente escreveu aqui de uma forma rápida. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. E para quem vai participar da revisão no final de semana, vai ser 9 horas, repetindo, no auditório da prefeitura da cidade. Não percam. Não tem hora para acabar, porque vai depender da participação, vai depender da evolução, né, das disciplinas. E não sei se eu estarei presente nesse evento, apesar de eu querer muito. Mas vão ter outros professores lá para falar sobre redação. Vai ter o Patrick, acho que vai ter só ele para falar de redação. Ele dava aula de redação. Já fez uma edição anterior do Enem para Todos, que não foi tão grande quanto esse, mas acho que durou uma semana só. Então ele também tem um repertório aí para ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida pode mandar no chat aqui agora, pode abrir o microfone para falar, pode me mandar no WhatsApp. E é a última vez que a gente vai se ver, acredito que eu não vá mais aparecer aqui na semana que vem. Na verdade, entendo por que eu aparecer aqui na semana que vem, se vocês vão fazer. É esse final de semana, não é? Dia 21? Deixa eu ver. É no dia 21 agora. Então, eu quero desejar para vocês uma boa prova. Quero que vocês... Dia 21, dia 28. Quero que vocês saiam bem. Sei como que é, gente, porque, nossa, é horrível essa sensação de Enem, né? É péssima. Mas se a gente... Quando a gente está ali em cima daquilo, a gente uma hora passa. Não desistam. Para quem quer fazer medicina, não sei se alguém quer fazer medicina, boa sorte, porque a gente depende um pouquinho da sorte também quando a gente quer medicina. Não desistam também, a medicina ela é bastante recompensadora. Se você está achando que você vai ficar rico fazendo medicina, você não vai ficar rico fazendo medicina, uma triste realidade, a gente não fica mais rico fazendo medicina, mas existem coisas que recompensam, tá? Não é só essa questão de estabilidade financeira, de estabilidade de trabalho, enfim. A gente aprende sobre a vida, sobre as pessoas, sobre compaixão, sobre empatia, sobre se colocar na posição do outro no sentido de dor, né? No sentido de tristeza, no sentido de enfrentamento, na realidade social de outras pessoas. É duro, não é fácil, mas é gratificante, porque é um aprendizado como pessoa, constante, não é uma coisa que você vai ver um dia ou outro na sua vida, uma coisa que você vai ver todo dia da sua vida, que você vai trabalhar com aquilo, tá?
Dicas: façam as questões mais fáceis da prova. Comecem fazendo as mais fáceis. O que você olhar para ela e falar, isso é muito difícil, pule e deixa para o final, porque isso é o que menos importa, tá? Se você acertar as questões mais fáceis, em maior quantidade, ótimo, sua nota vai crescer muito. Se você errar as mais difíceis, não tem problema, porque todo mundo vai errar as mais difíceis também. Agora, se você Meu errar professor fala, meu professor fala que as questões que você não souber, marque apenas uma única alternativa, por exemplo, marca só C, porque a chance de você acertar é muito maior. tem várias técnicas. Tem a técnica de eliminação, tem a técnica de intuição, tem gente que vai lá no... Aí eu acho que é essa. E também Pode crer. sigam a intuição de vocês, viu, gente? Não tente olhar a prova do outro, porque muitas vezes a gente erra olhando o outro e... porque olhar para a prova do outro, todo mundo consegue. Mas se você tá sentindo ali que é aquela, vai na sua intuição mesmo, tá? É uma dica aí que é não só de Enem, mas é da vida também. Então, tentem acertar as questões fáceis. Tentem sempre acertar as mais fáceis. E se planejem, né? Dentro do que vocês se sintam confortáveis. Ou começa a redação no começo da prova, ou faz a redação no final da prova, ou faz a redação no meio. Eu sempre misturava um pouco de questão, um pouco de redação, e no final dava tudo certo. Então, é nisso. Sempre de olho no tempo, né? Desejo muita, muita, muita boa sorte para vocês. E quero saber aí sobre a redação, depois que vocês fizerem a prova, tá? Quero ver redações, gostaria que vocês me mandassem para eu ver. E espero ter alguns colegas calouros de faculdade também aqui em Vassouras. É isso, gente. Um abraço para todo mundo. Foi muito bom participar desse processo. Tem como, tipo assim, você dar um tema pra gente e a gente fazer uma redaçãozinha nossa e você ver como é que ficou? Então, João, eu não passo temas, porque essa não é a minha função aqui no projeto, né? A pessoa que está como desenvolvedora dessa parte é a aula de redação da segunda-feira da Juliana. Ela faz as propostas de redação, ela discute os temas, né? Pelo menos eu espero que é isso que aconteça nas aulas dela. E talvez, o André, você participou da aula dela de segunda-feira? Participei. Ela passou algum tema? Compartilha aqui para o João. Não passou nada? Putz. Perdeu aqui. Peraí que eu vou parar de gravar e a gente continua conversando.